Sejam então bem-vindos a mais um debate do ciclo EduTalks, uma iniciativa da Fundação Belmiro de Azevedo. Ao longo destas conferências analisamos a educação em Portugal. Queremos perceber os caminhos a seguir no desenvolvimento de um sistema de educação de referência. Hoje, o nosso debate é se há ou não falta de médicos em Portugal. São várias as referências aos problemas no Sistema Nacional de Saúde explicados pela falta de médicos, mas a verdade é que nos últimos anos tem aumentado o número de vagas nos cursos de medicina. Queremos então perceber se há um excesso de produção de novos médicos ou se, pelo contrário, há falta de clínicos em Portugal. São meus convidados esta noite e começo por apresentar à minha direita o professor Sobrinho Simões, diretor do IPATIMUP, também professor emérito da Universidade do Porto, presidente do Conselho Nacional de Centros Académicos. À minha esquerda, o reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira. Novamente, à minha direita, Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. E à minha esquerda, Edgar Simões, presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Antes de partirmos para a nossa conversa, vamos ver um vídeo, uma pequena reportagem que ilustra o tema que nos traz cá hoje. Todos os anos surgem avisos e alertas. Há falta de médicos em Portugal. Especialidades sem profissionais, médicos sem especialidade, regiões do país sem médicos. Demissões de direções hospitalares por falta de recursos. Estará o Serviço Nacional de Saúde a ficar sem médicos? Ou não consegue absorver os licenciados que se formam todos os anos? Há falta de médicos em Portugal? Portugal apresentava em 2014 uma média de 4,43 médicos por cada 1000 habitantes, bem acima dos 3,56 da média europeia. Com a introdução do numerus clausus na década de 70, assistiu-se em Portugal a uma acentuada descida do número de vagas em medicina, atingindo o seu valor mais baixo em 1986, ano em que apenas foram abertas 190 vagas. Numa altura em que Portugal assistia a uma massificação no ensino superior, as escolas de medicina funcionavam claramente em contracorrente, numa tentativa de compensar os excedentes criados até 1974. Esta redução drástica do número de alunos foi excessiva, quer em número, quer em tempo, e teve consequências a curto prazo no número de internos, quer no internato geral, quer no internato complementar. Analisando o período de formação de um médico, 6 anos são dedicados ao curso, 1 ano ao internato geral e 4 a 6 anos ao internato de especialidade. Com a redução acentuada de vagas que já se vinha a verificar desde o início da década de 80, o número de internos no internato geral começou a diminuir. E o número de internos no internato complementar a partir de 92. Esta redução do número de internos não permitiria compensar as aposentações dos médicos que se tinham formado até à década de 70. Numa tentativa de corrigir este déficit de médicos, o Ministério da Saúde aumentou o número de vagas do internato complementar. Mas existiriam sempre 2 especialidades menos pretendidas: Clínica Geral e Saúde Pública. De 94 a 2005, nunca as vagas abertas para estas especialidades foram ocupadas na totalidade. E prevê-se que até 2022 se reforma um grande número de médicos no Sistema Nacional de Saúde. A partir de 97, o número de vagas começa a subir, primeiro por aumento das vagas nos cursos tradicionais e a partir de 2000-2001, também impulsionado pela abertura de novos cursos nas universidades do Minho, da Beira Interior, do Algarve, da Madeira e dos Açores. Nos anos mais recentes, verificou-se que o aumento na produção de diplomados foi confrontado com a falta de vagas no internato da especialidade, o que impediu que um número significativo de novos médicos pudesse ter a especialização. Um estudo da Universidade de Coimbra mostra que Portugal está a produzir um número sedentário de médicos.
Se todos os candidatos tivessem vaga no internato complementar, Portugal teria um excedente de quase 9.000 novos especialistas para manter a situação atual, ou de quase 6.500 para atingir a situação considerada desejável. Mas mesmo que se limitasse as vagas às atuais 1.550 na especialidade, ainda assim o excedente rondaria os 6.000 especialistas no cenário de manutenção e cerca de 3.500 no cenário desejável. Perante a evidência dos números e das projeções, qual o papel do Ministério da Educação na definição do número de vagas no acesso ao curso de Medicina? E qual o papel do Ministério da Saúde na distribuição anual de vagas por especialidade? E que palavra tem a Ordem dos Médicos neste processo? Há falta de médicos em Portugal? Ou o país não consegue absorver os licenciados que forma todos os anos? Professor Sobrinho Simões, começava exatamente por si, uma questão muito simples, ou não. Há falta de médicos em Portugal, ou por outro lado, há uma má distribuição dos médicos a nível regional, ou por exemplo, a nível de especialidade? Cláudia, boa noite. Vamos lá ver, é uma pergunta muito engraçada, porque se a gente pensar em termos de rácio, de resto o vídeo era estupendo e diz tudo. Portanto, em termos médios, nós temos mais médicos do que a maior parte dos países com quem a gente se compara. Portanto, há mais médicos. Agora, a sua pergunta é mais específica. Portanto, a distribuição deles pelo país faz sentido, a distribuição deles por hospitais e centros de saúde e médicos de medicina familiar, eles estão na saúde pública ou não? Como é que está a distribuição na pública e na privada? E, portanto, esta pergunta é uma pergunta que é muito difícil de responder. Eu acho que nós temos mais médicos do que devíamos, nós devíamos ter mais saúde e, portanto, eu acho que nós em Portugal nós temos uma situação, desculpem lá, estão parentes, nós temos objetivos, nós temos bons resultados de saúde em Portugal, mortalidade infantil, a esperança de vida, a sobrevida dos nossos doentes com doente de cancro. Nós comparamos-nos bem com os países que são comparados connosco, ou comparáveis connosco. Portanto, reparem, nós, objetivamente, nós temos uma situação objetiva que parece que temos uma situação, que os números de médicos, que eu penso que estamos por excesso, mas pronto, tudo bem, funciona. Por que raio é que nós passamos a vida a queixar-nos de doenças? Somos o país do mundo que mais consome, no país ocidental, europeu ocidental, que consome mais medicamentos. Nós temos mais de 50 pessoas que têm, mais de 50% das pessoas têm pelo menos uma doença crónica e têm geralmente 2, 3, 4, 5. Portanto, nós batemos o recorde do mundo de queixas. De resto, o Essa de Queiroz já dizia que Portugal, quando ele tentou convencer o Afonso da Maia, queria, no fundo, convencer o Carlos da Maia a ir para médico, era porque ele dizia que era um dever patriótico nacional curar, porque o que nós precisamos... Portanto, isto era o Essa de Queiroz, dizia, nós temos portanto, há aqui... Esta resposta não é fácil. Portanto, nós parecemos muito doentes. Nós entupimos as urgências, por exemplo. Por que raio é que a gente está a entupir as urgências? Já devíamos ter resolvido esse problema. Nós devíamos ter menos hospitais e melhores e uma rede ambulatória e de centros de medicina geral e familiar mais desenvolvida e mais eficiente. E se tivermos, nós diminuímos imediatamente esta sobrecarga sobre as urgências, que são horríveis. Portanto, eu acho que há médicos a mais, acho que nós devíamos discutir isto numa lógica de profissionais
de saúde e não médicos, e não só médicos e enfermeiros já agora. Nós temos outra coisa que é interessante. Isso era o professor Alberto Amaral, que há muitos anos dizia, quando eu comecei a fazer estes estudos com ele, que ele dizia que era típico das sociedades como a nossa, que são desconfiados, nós queremos muitos médicos e menos enfermeiros. Quando temos sociedades mais organizadas e mais europeias, elas são mais confiantes e têm mais enfermeiros e menos médicos. Nós temos esta ideia de ter o resto dos políticos adoram ter um tipo de bata branca em cada esquina. Isso é que o médico fica irritado, mas é o político adorado. E os autarcas também. Já agora depois a gente vai discutir isso, porque nós temos uma distribuição pelo país e pelas especialidades que não faz sentido nenhum, porque a organização é péssima. O nosso Ministério da Saúde é de uma organização das especialidades que é miserável. E, portanto, nós temos aí estes problemas. Eu acho que há mais. Se eu mandasse, a primeira coisa que eu faria era não tornar estes mecanismos de tal maneira burocráticos que tornassem as pessoas aumentamos e diminuímos, aumentamos e de resto o senhor mostra muito bem, mas faria uma coisa inteligente, que era planificar, diminuir o consumo dos médicos com atividades que não precisam ser feitas pelos médicos, recompensar as pessoas melhor, porque elas estão a pagar muito mal aos médicos, e introduzir uma coisa que era começar a pagar pela saúde em vez de pagar pelas pessoas irem às consultas. Era isto. Dr. Miguel Guimarães, do lado direito, a mesma questão introdutória e, por outro lado, se acha que há ou não excedente de diplomados em medicina? Bem, eu vou-lhe responder essa questão de uma forma diferente do professor Manuel Sobrinho Simões. Primeiro, os dados da OCDE não são fiáveis. Repara, a OCDE avalia o número de médicos em Portugal com base naquilo que é os médicos que estão inscritos na Ordem dos Médicos e na Ordem dos Médicos estão inscritos ainda muitos médicos que emigraram, já são quase 5 mil, são poucos aqueles que suspendem a sua inscrição, enquanto não suspenderem a gente tem que continuar com eles inscritos, e também são muitos os médicos que já estão formados e continuam inscritos e que fazem uma pequena clínica, num pequeno consultório, enfim, já não trabalham no Serviço Nacional de Saúde, mas ainda assim continua a haver alguns doentes. Mesmo assim, para a OCDE diz que Portugal tem 4,4 médicos por mil habitantes, não estou em erro, o último número da OCDE. Bom, mas isso seria o país, ok? Corresponderia, grosso modo, a 44 mil médicos. Tudo bem. Mas o problema é que o Serviço Nacional de Saúde tem apenas 28 mil médicos, cerca de 28 mil médicos. Basta irmos ao site da ACSS e ver quantos médicos é que nós temos no Serviço Nacional de Saúde. Mas mais importante que isso, é que destes 28 mil médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde, 10 mil, é assim um número mais ou menos redondo, perto dos 10 mil, são médicos internos, ou seja, são médicos em formação, são médicos que estão a fazer a sua especialização e, como tal, têm limitações. Não podem assegurar autonomamente um serviço de urgência, não têm uma consulta autónoma e por aí adiante. São médicos que estão, no fundo, a fazer a sua aprendizagem. É evidente que vão tendo cada vez mais diferenciação e cada vez mais autonomia e mais capacidades à medida que se aproximam do fim do internato. Portanto, se nós fizermos as contas pelos números da OCDE relativamente àquilo que é o número de especialistas no Serviço Nacional de Saúde, então nós teríamos apenas 1,7 médicos por mil habitantes. Dito de outra forma, para que se entenda. Nós, em Portugal, temos, de facto, muitos médicos, temos médicos suficientes para o país, e até com algum assistente, mas no Serviço Nacional de Saúde temos claramente falta de médicos. Imaginem o que são cerca de 18 mil especialistas para 10 milhões de portugueses. Porque a questão básica é essa. E por isso é que isto se discute. É que Portugal tem uma coisa que se chama Serviço Nacional de Saúde. E o Serviço Nacional de Saúde, da forma que está definido na Constituição da República Portuguesa, devia ser para todos os cidadãos. Devia ser para os 10 milhões de portugueses. Neste momento, o Serviço Nacional de Saúde já não cumpre aquilo que são o seu código genético, como dizia o Dr. António Arnaud, isto é, já não é um serviço que tenha equidade no acesso. Isto é, o acesso depende muito do código postal, como disse agora o professor Manuel Sobrinho Simões. Isto é, se eu viver numa determinada região, tenho um acesso mais facilitado, porque tenho unidades de saúde mais capacitadas, capazes de uma resposta mais rápida. Se viver numa zona mais carenciada, mais periférica, provavelmente não de certeza, tenho muito mais dificuldades no acesso aos cuidados de saúde.
Ainda assim, neste momento, o Serviço Nacional de Saúde, de todo em todo, não está capacitado, neste momento, para dar resposta aos 10 milhões de portugueses. E a verdade é que, neste momento, Portugal é o país da Europa em que as pessoas, para além de pagarem a saúde através dos seus impostos, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde é sustentado pelos impostos que nós todos pagamos, pagam a saúde diretamente do bolso deles. Ou seja, 35%, ou cerca de 35%, daquilo que é o orçamento global para a saúde, resulta diretamente do bolso dos portugueses. Estamos à frente de todos os países da Europa neste momento. Ou seja, nós pagamos a saúde 2 vezes. Ou melhor, 35% dos portugueses pagam a saúde 2 vezes. E isto é que vai mantendo o sistema. Portanto, esta discussão de se há médicos a mais ou médicos a menos é uma discussão que tem que ver o que é que estamos a considerar dentro do nosso país. É verdade também que o Serviço Nacional de Saúde tem perdido algumas das suas características principais. E nós seguramente que vamos escalpelizar isto durante este debate, porque quando nos perguntam se a saúde hoje está melhor ou pior que há 10 ou 15 anos atrás, é evidente que a saúde está muito melhor. Não é? A medicina tem uma força tão grande na sua evolução e evolui a uma velocidade tão grande que hoje nós somos mais eficazes, mais rápidos, temos mais resultados. Eu dou-vos um exemplo, para quem está aqui sentado, daquilo que acontece na minha especialidade. Vou dar apenas um pequeno exemplo. Podia dar 10 ou 20 exemplos só da minha especialidade. Uma mulher com incontinência urinária de esforço, quando tinha indicação para tratamento cirúrgico, há 15 anos atrás, era operada no Bloco Central, a cirurgia demorava cerca de 1 hora, a incisão tinha cerca de 10 centímetros abaixo do umbigo, a doente ficava 10 dias internado, a taxa de cura ou de sucesso era na casa dos 60% e a taxa de complicações rondava os 10%. Hoje, uma mulher com incontinência urinária de esforço demora 5 minutos a operar, a doente não precisa de ficar internada, é feita em ambulatório, a taxa de sucesso é de 97% a 98% de cura e a taxa de complicações é inferior a 1%. O que é que isto significa? Imaginemos que eu só tenho mulheres com incontinência urinária de esforço para operar no Serviço Nacional de Saúde. Eu, num tempo operatório, consigo operar mais doentes, porque consigo operar mais rápido, consigo ocupar menos tempo de internamento, um dos indicadores importantes que são quando os hospitais são avaliados, e consigo ter melhores resultados, quer em termos de eficácia, quer em termos de complicações que são menores. Portanto, comparar a medicina não é satisfatório. Quer dizer, a medicina evolui. Para o ano está melhor, daqui a 2 anos está melhor, está a evoluir a uma velocidade absolutamente estonteante. A questão fundamental é saber aquilo que são os nossos maiores valores no nosso país, e na saúde em particular, que é o que é que pensam os profissionais de saúde. Ou seja, todos aqueles profissionais de saúde que hoje trabalham no Serviço Nacional de Saúde, o que é que eles acham? O Serviço Nacional de Saúde está melhor ou está pior? E eu tenho uma certeza que, se for feito um inquérito aos vários profissionais de saúde que trabalham neste momento no Serviço Nacional de Saúde e que já trabalham há suficientes anos para poderem ter a percepção como é que era trabalhar no Serviço Nacional de Saúde há 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, e como é trabalhar no Serviço Nacional de Saúde hoje, eles de certeza que neste momento estão muito mais insatisfeitos. E estão mais insatisfeitos por vários motivos. O primeiro motivo é que não são bem tratados. Há uma falta de respeito imenso pelos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Têm uma pressão excessiva que tem resultados conhecidos a nível dos estudos de burnout que têm sido feitos, quer com os médicos, quer com os enfermeiros, quer com outros profissionais de saúde. Estão a ser de tal forma pressionados que têm a sensação que, neste momento, a segurança clínica muitas vezes está a falhar. Mas, para além disso, existem muitas unidades de saúde que não têm as estruturas físicas com a dignidade adequada nem para os doentes, nem para o exercício da própria profissão. Os equipamentos, uma grande maioria deles, estão fora de prazo. E quando estamos a falar de equipamentos tão importantes, como TACs, ressonâncias, aparelhos, equipamentos de radioterapia, que têm uma importância enorme na eficácia dos tratamentos, porque já ultrapassaram os anos e já deviam ter sido substituídos. Aliás, neste momento, segundo o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, se nós substituíssemos os equipamentos, que neste momento já estão completamente ultrapassados, precisaríamos de cerca de 1.200 milhões de euros. É muito dinheiro.
E no meio disto tudo, eu não me vou alongar mais, porque estou já a ocupar demasiado tempo, provavelmente, este debate, mas no meio disto tudo, o que é que sobra? Sobra a valorização que o nosso governo está a fazer da saúde. E quando nós falamos de valorização, temos que pensar em percentagem de PIB, não é em número absoluto que gastamos na saúde. E neste momento, o que foi atribuído à saúde para 2019, ou que está a ser, enfim, o orçamento está a ser anunciado, mas o Ministro Centeno já decidiu que vai ficar assim, e vai ficar assim de certeza, não lhe vão alterar este orçamento que ele imaginou. Estamos a falar em 5,2% do PIB para a saúde de uma forma geral e aquilo que é transferido para o Serviço Nacional de Saúde são 4,8% do PIB. Quando a média dos países europeus, da União Europeia, tem, em termos de percentagem de PIB para a saúde, acima de 7% do PIB, e a média dos países da OCDE, 6,5% do PIB. É por isso que nós dizemos que temos um excelente Serviço Nacional de Saúde em relação ao preço-qualidade, porque é dos serviços públicos mais baratos a nível europeu. Ou seja, o custo per capita da saúde em Portugal é dos mais baixos. Isto faz-me lembrar a entrevista que o patrão da Clunex deu há pouco tempo ao Jornal de Negócios, em que disse uma coisa muito engraçada. Nós temos em Portugal pessoas do primeiro mundo, ou seja, profissionais de elevadíssima qualidade em várias áreas. Eu não estava a falar de medicina, estava a falar de uma forma geral, que são pagas como profissionais de terceiro mundo. E deu o exemplo das costureiras portuguesas. As costureiras portuguesas, neste momento, estão a ganhar menos 30% a 40% que as costureiras chinesas. E ficam por aqui. António de Sousa Pereira, profissionais de saúde, num leque mais abrangente, falta de dinheiro, não falta de profissionais. Voltando um pouco atrás na nossa conversa, e eu gostava de saber também a sua opinião nesta matéria das vagas nos cursos de medicina, deveriam ser reduzidas ou não? Bom, deixe-me complementar, antes de mais boa noite e obrigado pelo convite, deixe-me complementar um pouco aquilo que foi dito pelos meus antecessores. Nós temos na saúde, em relação aos médicos, uma situação que será um pouco aquela de uma família que é rica porque tem muitas propriedades, mas depois precisa de dinheiro para ir comprar comida ao supermercado e não tem porque não pode pagar com uma propriedade. E realmente, nós, quando olhamos para o número total de médicos que o país tem, podemos ser levados a pensar que temos um número, eventualmente até suficiente, de médicos. Na realidade, quando vamos fazer uma análise mais fina e constatamos que não temos, isso é constatado por todos aqueles que têm necessidade de recorrer a cuidados de saúde, porque recorrem aos serviços de saúde e constatam que eles não existem. E não existem porquê? Bom, não existem desde logo porque existe este fenómeno da imigração, que agora tem números muito significativos e que faz com que haja uma redução muito grande dos profissionais disponíveis em Portugal. Mas existe também por outros fatores. Existe, desde logo, por um fator que é o fator demográfico. Contrariamente ao que muita gente pensa, as grandes entradas nas faculdades de medicina não ocorreram a seguir ao 25 de Abril. As grandes entradas, com números clausos de 1.000, 1.200 que entravam por ano em cada escola médica, começaram nos anos 70 como resposta para tentar arranjar médicos para a guerra colonial. E essa geração que formou maciçamente grandes números de médicos estão a chegar à idade da reforma e estão-se a reformar também maciçamente e a abandonar em grande volume e de maneira simultânea os serviços. E aconteceu uma outra coisa que foi trágica para o sistema, que foi, primeiro, uma lei aprovada no tempo em que era Ministra das Finanças, a doutora Manuela Ferreira Leite, que permitiu a reforma antecipada de profissionais de saúde que se reformaram aos 55, 56 anos de idade e que decapitaram completamente os serviços, e que depois foi repetida num tempo, já num governo do José Sócrates, que repetiu a mesma habilidade e que levou a que houvesse outra leva de reformados em idade muito jovem e que fez com que aconteça uma coisa sui generis. Nós hoje temos serviços em grandes hospitais universitários que não têm idoneidade formativa porque não têm quadros, porque os quadros reformaram-se e foram embora. E, portanto, não estão a prestar serviço no Serviço Nacional de Saúde e, pior do que isso, não fazem com que os serviços não tenham a tal capacidade formativa que permitiria acolher internos em grande número. E, portanto, eu diria que tudo isto conjugado faz com que
na realidade, haja falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, existe dificuldade em contratar médicos e nós na Universidade sentimos também isso. Nós não conseguimos contratar médicos para as ciências básicas nas faculdades de medicina, porque eles obviamente têm outras carreiras mais apelativas e, portanto, todos nós estamos, de alguma maneira, a recorrer a outros profissionais da área das ciências da vida para ensinar cadeiras básicas porque não conseguimos recrutar médicos. E, portanto, esta é uma realidade com que nós nos debatemos e a que nos vamos habituando e que nem sequer é uma coisa nova, já acontecia noutros países e agora acontece também no nosso país. Em relação aos números clausos, a situação é complexa. E é complexa porquê? Porque que há uns anos houve uma série de contratos-programa que foram assinados entre o Governo e as escolas médicas, contratos-programa esses que previam a admissão de um determinado número de alunos e, por exemplo, os novos edifícios das escolas médicas foram condicionados a este número de alunos que está no contrato-programa. Os auditórios, as salas de aula, tudo foi condicionado a este número de alunos que estavam no contrato-programa e que, naquela altura, foi um contrato feito com base em pareceres de especialistas, quer nacionais, quer internacionais, o Manuel participou nisso, mas que depois foram rapidamente violados pelo Governo. E, portanto, nós temos, neste momento, um número clausus que é, seguramente, cerca de 30% superior àquilo que está nos contratos-programa, o que nos está a causar imensas dificuldades, bom, desde logo porque aumentaram o número de alunos que as escolas médicas têm que receber, mas não aumentaram o orçamento de forma correspondente. E depois, isto leva a que os hospitais universitários estejam saturados e realmente não conseguem dar resposta a este excesso do número de alunos e, portanto, estão a recorrer a outros hospitais que afiliam para efeitos de ensino. E, portanto, isto é uma questão que, de alguma maneira, é preocupante. Porquê? Porque nós temos, neste momento, uma posição que eu acho que é fantástica, que é os nossos médicos, os médicos que são formados nas escolas médicas portuguesas, indistintamente, têm uma excepcional receptividade nos países, nomeadamente em toda a Europa. E são bem aceites, são profissionais respeitados, mas ao fazer este movimento de manter e implementar um número de clausos que é excessivo, nós corremos o risco de perder, inclusive, algumas das acreditações que temos e estarmos a dificultar, na realidade, a vida dos nossos jovens que podem, de repente, começar a ter dificuldades em circular nos países por onde estão a circular atualmente e que é uma saída que é perfeitamente legítima. Quer dizer, nós não podemos impedir os nossos jovens e a minha opinião em relação aos números clausos é muito simples. Quer dizer, eu acho que nós não podemos ter números clausos condicionados pelo mercado de trabalho português. Nós temos que ter números clausos condicionados pelas condições económicas e pela capacidade que temos, mas que o que está subjacente a todo o sistema de ensino deve ser potenciar ao máximo as capacidades de cada um dos nossos jovens para que eles as possam desenvolver e ter uma profissão em que sejam felizes e que corresponda ao seu desenvolvimento intelectual pleno. Ponto. E isto não pode ser condicionado porque tem emprego em Portugal ou deixa de ter. Quer dizer, um país moderno não pode fazer educação em função da necessidade que tem à frente de um determinado tipo profissional, quando não estamos outro qualquer dia a discutir que chega termos jovens que saibam ler, escrever e fazer contas. Quer dizer, isto não é futuro para o país. Temos que ter pessoas o mais desenvolvido possível, temos que lhes dar oportunidades e depois, se eles vão ter emprego em Portugal ou não, essa é uma questão que não se coloca hoje, até porque, como nós sabemos, estamos num mercado único de trabalho na Europa e, portanto, o país é um conceito abstrato que já não se aplica muito bem. Edgar Simões, e aproveito a deixa como futuro, um jovem médico, assusta-o, e nas conversas que tem com jovens da sua idade, a ideia de ter que emigrar, e aproveitando aqui
falar da questão da falta de vagas na especialidade, só pôr aqui alguns dados em cima da mesa, desde junho deste ano, ou dados de junho deste ano, davam conta de cerca de 700 médicos sem vaga no acesso à especialidade em 2019. Um médico sem especialidade é um médico que acaba por não completar a sua formação clínica. A sua opinião? Boa noite a todos. E eu tenho a vantagem de ser o último a falar e, portanto, vou, para responder, pegar em alguns dos contributos. Claro, exato, mas vou pegar em alguns dos contributos que foram aqui ditos. Eu, à semelhança do professor Sousa Pereira, não colocaria tanto a tónica na imigração, porque eu considero que, se nós queremos ter a oportunidade de aceder às oportunidades lá fora, essa é um aspecto, é uma contrapartida. Mas ainda assim, a verdade, e aquilo que já concluímos aqui, é que há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, como disse o Dr. Miguel Guimarães. Mas, paradoxalmente, temos um número excessivo de estudantes nas faculdades, e um número excessivo de estudantes nas faculdades relativamente, em primeiro lugar, àquilo para as quais as faculdades e os hospitais foram projetadas e, em segundo lugar, às necessidades identificadas para o país. E este excessivo número de estudantes condiciona uma diminuição na qualidade do ensino pré-graduado. Isto é um facto, nós vemos isso, nós vemos que o rácio número de estudantes versus número de tutores nos hospitais em Portugal é elevado, é extraordinariamente elevado. As faculdades estão projetadas infraestruturalmente para um número inferior de estudantes e nos hospitais isso condiciona um menor acesso da nossa parte de estudantes de medicina a oportunidades de aprendizagem, condiciona-nos um menor acesso a consultas, a cirurgias, a formação. E, portanto, isso sem dúvida que compromete a qualidade dos diplomados em medicina em Portugal. E esse tem de ser o nosso foco. E, para além disso, compromete a dignidade dos doentes. Porque a verdade é que temos um número excessivo de estudantes nos hospitais que têm de ser formados e os doentes acabam por sofrer com isso, com um número enorme de estudantes em consultas, um número de estudantes em situações que para o doente podem não ser confortáveis. E, portanto, o que isso gera é uma diminuição de qualidade do pré-graduado. Aliado a isso, temos a questão, depois da saída do curso de Medicina e das oportunidades para o futuro. Bem, a verdade é que a criação em Portugal de médicos sem especialidade não é vantajosa para o país. A verdade é que estes médicos, as oportunidades que têm, em termos formativos, eu nem iria para a parte laboral, eu iria para a parte formativa, têm poucas oportunidades de exercerem medicina de forma tutelada e de forma responsável com um orientador de formação. E, portanto, fazem urgências, enfim, fazem uma medicina, eu até diria, defensiva, que não é vantajosa para a sua formação. E essa é uma realidade que nós em Portugal temos de questionar e temos de disputar. E a verdade, pegando nas palavras do Dr. Miguel Guimarães, é que continuarmos a ter um número excessivo de estudantes de medicina em Portugal e, portanto, de diplomados, criando médicos sem especialidade, é extraordinariamente atrativo depois para tapar os buracos do Serviço Nacional de Saúde com médicos que não são formados de uma forma tutelada, de uma forma estruturada, mas sim com médicos sem especialidade que vão estar a cobrir as insuficiências que são identificadas que deviam ser cobertas por médicos, médicos especialistas e internos de especialidade. Professor Sobrinho Simões, eu queria ouvir a sua opinião também em relação a esta questão da especialidade. Nós
É senso comum, vem nas notícias, à falta de médicos, contratam-se tarefeiros. Pois, eu acho que o Edgar pôs esse ponto muito bem, não é? Quer dizer, e o Miguel, tudo aquilo que o Miguel disse, eu estou de acordo com ele. Ele não nos disse se nós fizermos mais médicos nestas condições, que nós não conseguimos, já temos incapacidade nesta altura de fazer mais do que já estamos a fazer. Mas vamos imaginar que a gente conseguia duplicar. Vamos resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde? Não vamos. Pois esse é que é o problema, percebem? Quer dizer, todos, eu não posso... Não arranjo uma pessoa que defenda tanto o Serviço Nacional de Saúde como eu. Agora apareceu o Cavaco Silva. Mas eu respondo a seguir. Não, mas não é isso. Vamos lá ver. Não estou a responder. Quer dizer, o nosso problema é como é que a gente põe a funcionar bem o Serviço Nacional de Saúde. Básico. E passa logo, como ele disse muito bem, pela boa formação e por sítios onde as pessoas têm bom treino, de qualidade. Isto passa por exemplo, uma articulação entre as escolas médicas e os hospitais universitários e os centros de saúde e as escolas de enfermagem e os técnicos de saúde, e foi por isso que nós fizemos o tal centro académico clínico, e a ideia era essa, era criar condições nos hospitais, por exemplo, protegendo os médicos que estivessem envolvidos na investigação e ensino, no ensino médico articulado entre faculdades e hospitais, teriam até 30% do seu tempo protegido, em vez de estar em atividades assistencial pura e simples, fariam uma proteção para terem os seus tutores e serem melhores treinadores dos seus mais velhos. Isto implica que haja maior disponibilidade por parte do Ministério da Saúde de pagar os 30% do tempo que vai deixar de fazer atividades assistenciais puras e duras, porque está a fazer isto, pelo amor de Deus, isto é feito em todo o mundo civilizado. Todo o mundo civilizado, nós não conseguimos ter as pessoas no São João, no Santa Maria, no Santo António, etc., com eles a terem que fazer permanentemente consultas e urgências e depois esperar que eles ao mesmo tempo vão ajudar os miúdos a serem treinados como estudantes de medicina. Portanto, este é um problema gravíssimo entre nós. O professor Alberto Amaral tentou várias vezes já na A3ES, que era, por exemplo, nós vamos ter este ano, estamos a começar a avaliação das instituições, e nós gostávamos de incorporar na avaliação das faculdades de medicina também a avaliação da componente hospitalar. Atenção, não é só que até hoje não conseguimos que o Ministério da Saúde nos permitisse a nós, agora da A3ES, mas que sem isso nós não conseguimos ter uma avaliação, ter uma ideia do que é que se passa. Portanto, há aqui um problema de qualidade, portanto, e eu estou totalmente de acordo com o António Sousa Pereira. O problema do número de clausos a limitação é a qualidade da formação das pessoas. Essa é que é a limitação. E essa existe mesmo. E nós não podemos... E, portanto, nós vamos ter que fazer um esforço muito grande de optimizar a ligação entre as escolas médicas e os hospitais. Por exemplo, no Porto, seria estupendo também incluir Gaia e o Pedro Spano. O IPO é excelente. O São João e o Santo António. Agora, o que precisamos é de articular e precisamos que os médicos que estão responsáveis por as suas áreas no IPO, no São João, no Santo António, e eu penso que também Gaia e Pedro Spano, eles deviam estar com 30% do tempo protegido para ter investigação e ensino. Sem isso não vamos lá. Mas, ó, Cláudia, agora, reparem, nós temos outra coisa que tem sido, e acho que o Miguel pôs muito bem o problema, que é esta distorção do sistema nosso, do Serviço Nacional Público versus o sistema privado. É muito estranho em Portugal por causa do consumismo. Voltamos à história, nós queixamos-nos muito e, portanto, os tarefeiros de que falava o Edgar não é apenas no público, é também na privada, os tarefeiros. E você até por pudor não disse quanto é que as pessoas ganham por hora. Não diga, porque é uma vergonha, quanto é que a gente está a pagar aos miúdos indiferenciados que não conseguiram entrar para os internatos e estão trabalhados como tarefeiros. Mas, portanto,
há outra coisa. Repararam, por exemplo, o Miguel disse uma coisa que é verdade. Nós estamos muito, nesta altura, não temos feito investimento com qualidade e, portanto, os hospitais estão muito mal, é verdade. Mas temos alguns problemas também que são inaceitáveis. Por exemplo, nós dissemos que devíamos fazer só operações com centros de referência de qualidade. E nós temos dezenas de centros de referência para fazer cirurgia intestinal, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Não pode acontecer que a gente queira ter centros de referência, poucos hospitais e bons, e depois, como temos uma tendência minifundiária em Portugal, nós temos em toda a parte, em qualquer vão de escada de um hospital qualquer, um tipo opera cirurgia intestinal, porque não conseguimos diminuir. Temos este problema, que é um problema gravíssimo. Nós temos outra coisa, nós adoramos tomar medicamentos, como sabem, somos consumidores de medicamentos como pouca gente no mundo, e ele estava a dizer que havia ele disse que havia poucos aparelhos. Não sei se sabem que nós, depois da Grécia, somos o país com o maior número de aparelhos TAC por habitante de Portugal. Não sei se estão a funcionar, se calhar já estão obsoletos. Portanto, pode ser. Agora, que toda a gente pede um TAC e vivemos disso. E, portanto, nós temos um problema gravíssimo de qualidade da nossa medicina, em parte também pelo consumismo disparatado, e agora voltamos à história da demografia, nós cada vez vamos ficar com uma população mais envelhecida, com maior necessidade de apoio, e esta necessidade do apoio vai passar, não é necessariamente aumentando o número de médicos, mas vai, sobretudo, ser capaz de diminuir a pressão sobre os hospitais e melhorar a rede dos centros de medicina familiar e geral. Percebe o que eu quero dizer? Quer dizer, portanto, eu continuo a achar que nós temos médicos muito bons, em média. É verdade o que o António disse, e a gente vê quando vai a qualquer sítio do mundo da Europa e compara os nossos médicos, eles são muito bem colocados, e, portanto, nós continuamos, curiosamente, a fazer bons médicos, mas eu continuo a achar, voltamos à sua pergunta inicial, que é o que depois afastámos-nos, não resolvemos o problema não faz sentido aumentar o número de médicos. Bem, não temos sítio para os fazer. Não temos, fisicamente. E depois, não é daqui. Último exemplo, só porque eu disse há bocado que eu acho miserável o que se passa em Portugal com a distribuição das especialidades. Nós não temos cérebro no Ministério. Eu nunca percebi, de resto, você pode depois explicar-nos como é que são feitos, como você é urologista, deve saber como é que se sabe quantos urologistas você precisa ter vagas, porque eu sou patologista e nunca consegui perceber. Este ano percebi o seguinte, a anatomia patológica faz diagnóstico que devia ser concentrado em poucos hospitais que fizessem para muitos sítios, e oferecemos várias vezes hipótese disso. Nós, nos últimos anos, perdemos, por vários motivos, 5 patologistas. E, entretanto, criaram-se a possibilidade de contratar pessoas, porque houve 4 concursos para patologistas em Portugal e no São João. Este ano abriram 15 vagas de patologistas. E precisamos imenso de patologistas. Estranhamente, das 15 pessoas que abriram 15 vagas, portanto, estamos a falar de números concretos, que foi produzido pelo Ministério da Saúde, abrimos 15 vagas. Estas 15 vagas, só 5 é que foram preenchidas. 10 ficaram vazias. Porquê? Porque abrimos em Castelo Branco, Guarda, Vila Real, não sei se Mirandela também, estou a inventar, mas uma coisa totalmente disparatada, porque nem há sítio para as pessoas irem para lá, mas abrimos essas vagas. Nós, entretanto, no São João, tínhamos feito um esforço muito grande de formação de pessoas para substituir pessoas que tinham-se reformado e, por exemplo, uma pessoa era especializada em tumores cerebrais. Portanto, essa pessoa teve um ano inteiro a preparar-se em tumores cerebrais. E nós não abrimos vaga no São João e tínhamos vagas. E ele foi o melhor classificado em Portugal. E o que apareceu mais próximo foi Pedro Spano. E foi para o Pedro Spano. Acontece que no Pedro Spano não há tumores cerebrais. Dr. António Sousa Pereira, e qual é o papel das universidades nesta, parece ser um denominador comum, falta de planeamento? Eu há pouco o professor dizia de 100% do tempo ao ensino. Isso
é um desejo que a gente espera que um dia se venha a cumprir, um dia que eu não sei quando é que o verei. Quer dizer, não vejo grandes perspectivas aí. Agora, há aqui uma questão que tem que ser também, de alguma maneira, posta em cima da mesa. O facto de cada um de nós, isoladamente, estar a receber um número de estudantes que é superior à capacidade formativa que tem, não nos deve também afastar de uma outra ideia que é importante, que é a nossa capacidade de vender conhecimento. E, por exemplo, não me choca, eu acho que vamos ter que reduzir obrigatoriamente o número de estudantes que estão em cada uma das faculdades de medicina. Mas, por exemplo, não me choca que surjam escolas de medicina vocacionadas para formar estudantes estrangeiros no nosso país, ou coisas do género, que é uma coisa que nós neste momento, na Universidade do Porto, em termos de estudantes internacionais, passamos de cerca de 200 há 5 anos para perto de 5.000 agora, o que é uma coisa notável. Mas os cursos da área da saúde estão fora por lei. Por lei não podemos ter alunos estrangeiros nos cursos da área da saúde. Eventualmente eu compreendo que seria difícil, dada a pressão que existe sobre os cursos de medicina, existirem alunos estrangeiros no curso de medicina. Embora fosse algo que nos desse jeito do ponto de vista financeiro. Olha para ele, até ficou assustado. Mas não é. Eu penso que este ano essa restrição em relação a cursos como a medicina dentária, por exemplo, vai desaparecer. E em relação a outros cursos da área da saúde irá desaparecer. E isto não é nada que não se possa fazer desde que seja bem feito. Nomeadamente, por exemplo, garantindo que os estudantes que venham estudar para o nosso país possam depois ter que ir para os países de origem fazer a sua formação complementar. Isto é o que se faz em maior parte dos países e o nosso país está afastado desse circuito. E isso está-nos a causar alguns problemas do ponto de vista financeiro, porque as escolas que conseguem receber alunos estrangeiros, neste momento, têm um balão de oxigênio muito importante em termos financeiros. Como é óbvio, os estudantes estrangeiros não vêm a pagar as propinas que pagam os nossos. Pagam propinas de estudantes internacionais, o que é, numa altura de alguma penúria financeira, um balão de oxigênio importante para manter as instituições em funcionamento. E, portanto... Não, mas é uma coisa que eu penso que mais cedo ou mais tarde nós teremos que equacionar. Agora, isso não invalida que a atual situação é, de alguma maneira, insustentável. O Edgar levantou aqui um problema que é um problema importante. Aliás, o Miguel também levantou, que é o problema da componente ética e de comportamentos. Nós, hoje em dia, temos restrições muito grandes que não existiam há 20 anos atrás. Nós, hoje, recusámos-nos a fazer certas coisas porque, eticamente, consideramos que não são aceitáveis. Nós não metemos 20 alunos à volta de um doente, mas eu lembro-me que há 40 anos atrás era uso meter um doente dentro de um anfiteatro com 300 pessoas à volta dele. E, portanto, as coisas foram evoluindo e hoje, como é óbvio, isso é inaceitável e nem nos passa pela cabeça fazer isso. E tudo isso vai também criando condicionantes e vai limitando a capacidade, etc. Quer dizer, portanto, à medida que nós vamos evoluindo, também vamos tendo condicionantes importantes. E no caso do ensino médico, como é óbvio, há especialidades em que isso é mais óbvio do que outras, mas qualquer que seja a especialidade, nós temos que pensar que o que temos à frente é um doente que tem direitos e que deve ser respeitado e, portanto, não pode ser violentado, colocando à volta dele um número interminável de estudantes, porque a certa altura fica mais doente do que o que está, Claro, com o stress de ter os estudantes à volta. E, portanto, tudo isto condiciona e tudo isto faz com que, na realidade, nós, neste momento, estamos basicamente de acordo que aquilo que era desejável era cumprir os contratos de programa que existem e reduzir os números clausos para aquilo que está nos contratos de programa que foram assinados com as várias escolas médicas e depois os outros problemas vêm a seguir e depois discutir-se-ão a seguir. Mas, neste momento, é essa um bocadinho a posição das escolas médicas e que tem vindo a ser assumida de uma forma uniforme em todo o país.
Professor Sobrinho Simões, voltando um bocadinho atrás àquela questão dos médicos terem tempo para a investigação, para o ensino, não sei, mas a ideia que eu tenho, e isto já é aplicado em alguns países lá fora, o delegar competências no enfermeiro. Não necessariamente só no enfermeiro, é numa equipa. Há muitos profissionais excelentes e nós temos... Porque é assim, o António Sousa Pereira tem razão que é se calhar utópico para já, mas nós temos que diminuir a pressão nos hospitais que têm ensino universitário. Eles não podem estar permanentemente a fazer consultas e a fazer urgências porque há uma outra coisa que é horrível, é que os hospitais ganham mais se tiverem mais consultas. E, portanto, nós trazemos os doentes de toda a parte aí do norte e que podiam ser vistos muito bem nos sítios onde vivem, com muito maior qualidade em termos pessoais, etc. E nós não devíamos, e portanto, aquilo que ele diz, que é impossível pensar que nós podemos ter tempo protegido nos hospitais universitários, nós podemos diminuir imenso a sobrecarga da atividade assistencial de rotina, diminuindo a pressão nas urgências, desde logo, porque é indecente o que se passa em Portugal com as pessoas a correrem para as urgências. E é também, de alguma maneira, indecente que as pessoas todos os anos aumentam o número de consultas, porque se aumentarem as consultas têm justificação de ter mais orçamento. Portanto, Cláudia, a primeira coisa pode não ser 30%, seja 20%, mas nós temos que ter tempo para pensar, temos que ter tempo para falar com os doentes, aquilo que ele chamava o olho no olho e não o olho no computador. Temos que perceber que a solução vai ser cada vez mais difícil com as pessoas. Há muitos corpos. O nosso problema em Portugal e em todo o mundo não é a solução de um tipo inteligente único, não. É milhares e milhares e milhares, cada vez maior, de pessoas envelhecidas, com doenças crónicas, e que não podem passar a vida a vir aos hospitais. Temos que diminuir o número dos hospitais, temos que ter hospitais melhores e para coisas especificadamente para isso, e temos que aumentar a capacidade de uma rede. E, portanto, isto permite diminuir o tempo que os médicos nos hospitais ditos universitários não podem estar permanentemente a fazer dados e consultas e a preencher o que ele estava a dizer, que é verdade, que nós temos um problema gravíssimo de eficiência em termos informáticos. Nós passamos a vida agora a falar na medicina da precisão, que não faz nenhum sentido esta ideia que agora começaram a dizer que se a gente souber muito, por exemplo, podemos prever se a pessoa vai ter um infarto do miocárdio ou um Alzheimer. É mentira. Para terem uma ideia, por exemplo, o risco de um infarto do miocárdio, de uma doença coronária, o número de variantes que influenciam o risco são 6,6 milhões de variantes. Digam-me como é que o Sr. Simões, ou o Sr. Silva, ou o Sr. Pereira vai avaliar 6,6 milhões de variantes para decidir do risco que tem o infarto do miocárdio. E, portanto, esta ideia dos big data e do mundo extraordinário, não. O nosso problema em Portugal é um problema, antes de mais nada, da relação médico-doente, e quem diz médico é também enfermeiro ou técnico profissional de saúde, o psicólogo é importantíssimo, o fisioterapeuta. E isto passa, antes de mais nada, por uma relação pessoal, que vai consumir muito mais pessoas porque há menos doentes. Porque os outros doentes não vão estar todos os dias a vir na caminhonete das 4 da manhã, não sei de onde, para estar às 8 da manhã no Hospital de São João à espera de uma consulta que podia ter tido no seu sítio, percebem? Quer dizer, portanto, é um problema de organização. E esta coisa foi uma coisa piedosa que ele disse, que a divisão, que o número de vagas em urologia era europeu decidido. Você só por graça é que você me está a dizer que pelo amor de Deus, porque você não começa, pelo amor de Deus, quer dizer, onde é que você tem, em que sítios, em que hospitais é que tem, pelo amor de Deus, não.
Epá, é tal coisa. Você pode ter, todos nós temos a ideia. Eu já lhe disse, nós tínhamos 15 vagas, precisamos de patologista imenso, só conseguimos colocar 5 fora dos sítios, 10 ficaram vagas e, entretanto, as pessoas foram para laboratórios privados. Isto é que não faz sentido nenhum. Quando a gente estava a precisar de ter, quem diz a patologia clínica é a mesma coisa, nós temos que ter inteligência organizacional. E isso não temos. E temos cada vez menos qualidade da organização e da avaliação. E, portanto, nós temos um problema, é verdade, como ele diz, as condições em muitos aspectos são péssimas. Mas nós, antes de mais nada, temos que assim, aprender a organizar as coisas e introduzir mecanismos de avaliação. E, portanto, voltamos à mesma coisa. Eu acho, António, que é possível diminuir a sobrecarga sobre os hospitais com atividade assistencial, protegendo os doentes, antes de mais nada, que é quem a gente tem que proteger mais, mas também proteger os médicos para terem algum tempo para pensar. E, portanto, nós vamos ter que, porque todo o mundo foi assim. Porque, de outra maneira, se as pessoas estiverem só a fazer consultas e urgências e as fizerem 2 por semana, portanto, gastando 48 horas, eles, por exemplo, deixaram de ter atividade de serviço, deixaram de reunir os serviços que não conseguem. Você também pode contar isso. Como os doentes, como os médicos estão permanentemente a ter urgências e atividades assistenciais, já não conseguem ter horas, porque estão em rotação, para termos, ao menos ao meio-dia, encontrar as pessoas todas para ter uma reunião de serviço. Sabe que isso é verdade, ou não? Pronto, mas, portanto, percebem que, quer dizer, nós temos problemas muito graves de organização e não temos, no fundo, nós temos tido alguma dificuldade em perceber que o Ministério da Saúde tem que introduzir mais inteligência. Não tenho aqui ninguém do Governo a quem fazer a pergunta, mas percebemos, há falta de dinheiro, há falta de planeamento, há falta de organização. O Sr. Manuel Sobrinho Simões vira-se para mim como se eu fosse bastonário de ordens médicas, como se fosse do Governo. Não. E é assim, eu não tenho nada a ver com o Governo. Você que diz lá, dos urologistas. Mas vamos ver uma coisa. É assim, primeiro, para se perceber, para quem está aqui, nós estamos a falar nisto ao de leve. Vamos então a números. Porquê é que eu digo que faltam pelo menos 5.500 médicos no Serviço Nacional de Saúde? Quem lançou este número fui eu. É fácil de perceber porquê. Repare, o ano passado, e no ano anterior, e no ano anterior, o Estado gasta com a contratação de serviços médicos através de empresas de prestadores de serviços cerca de 100 milhões de euros. No ano passado foi mais de 100 milhões de euros. Se transformar estes 100 milhões de euros em médicos contratados para um ano, com um contrato normal, um contrato individual de trabalho, um contrato de trabalho em funções públicas, você vai conseguir contratar cerca de 3.000 médicos. Por outro lado, os médicos são o terceiro grupo de todas as profissões, incluindo os diplomatas, as forças especiais de segurança, etc., são aqueles que mais horas suplementares, também vulgarmente conhecidas por horas extraordinárias, fazem. Para que se tenha a ideia, no ano passado, nos números da DGAEP, que é o organismo oficial do Estado que mostra as horas suplementares, cerca de 21% daquilo que é a remuneração média mensal do médico são horas extraordinárias. Isto é uma coisa brutal. Ou seja, faltam, no Serviço Nacional de Saúde, 21% de horas extraordinárias que são feitas que deviam ser médicos, deviam ser contratados. Portanto, junte estes dois fatores e diz, no mínimo, no Serviço Nacional de Saúde, faltam 5.500 médicos. Porque esta questão de ter necessidade de contratar serviços externos é porque há falta de médicos, senão não havia necessidade de contratar serviços externos. Esta necessidade dos médicos fazerem as horas extraordinárias eram para fazer no Natal, quando havia mais gente de férias, nas férias grandes. As horas extraordinárias era para fazer quando o rei faz anos. Não. As horas extraordinárias fazem-se todos os dias. Porquê? Porque há falta de médicos. Portanto, isto é absolutamente indiscutível. Portanto, eu digo pelo menos 5.500. Porquê? Porque a seguir, você pensa nisto. Por exemplo, os nossos hospitais, os nossos grandes hospitais. Qual é a percentagem de meios complementares de diagnóstico e terapêutico que os nossos grandes hospitais
fazem fora do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, fazem contratos com empresas para fazerem taques, ecografias, etc. É brutal. Quantos dos nossos doentes acabam por ser operados no setor privado através do chamado vale cirurgia, porque atingem o tempo máximo de resposta garantido e, portanto, já não vão ser operados no Serviço Nacional de Saúde, mas o Estado vai pagar no setor privado. Portanto, tudo isto mostra que nós temos falta de capacidade de resposta no Serviço Público de Saúde. Isto é indiscutível. Depois vem a questão que o professor Manuel Sobrinho Simões estava a levantar muito bem. Urologistas, ou dermatologistas, ou radiologistas, Patologistas. o que nós quisermos, porque patologistas, etc. É que neste momento, por exemplo, radiologistas, 70% dos radiologistas portugueses trabalham apenas no setor privado. Só 30% deles é que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Nos urologistas, não sei dizer a percentagem, mas anda perto dos 40%. Nos patologistas, é quase ela por ela. Metade trabalha só no setor privado, outra metade trabalha no Serviço Nacional de Saúde, sendo que alguns que trabalham no Serviço Nacional de Saúde também fazem medicina privada. Portanto, você neste momento tem, na medicina privada, em exclusivo, ou seja, a trabalhar apenas na medicina privada, mais de 13 mil médicos especialistas. Portanto, o sistema está a caminhar neste sentido. Portanto, nós temos aqui um desequilíbrio grande para o próprio Serviço Nacional de Saúde. E por isso é que o professor Sobrinho Simões diz assim, mas faltam urologistas, faltam dermatologistas, faltam, porque a maior parte destes médicos, cuja especialidade tem mais, entre aspas, saída na medicina privada, estão a dedicar-se cada vez mais à medicina privada. Porquê? Por causa das condições de trabalho que existem no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o Estado português, para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, tem que melhorar as condições de trabalho, para não perder uma percentagem muito significativa dos jovens especialistas que se vão formando, tem que ser concorrencial com o setor privado e com os outros países. Se nós não formos concorrenciais, vamos seguramente perder os nossos melhores valores. Eu disse isso há pouco. Mas não é apenas na medicina. É na medicina, na tecnologia, na arquitetura, em todas as outras áreas. E, portanto, nós temos que ter aqui uma política de contratação diferente. Nós temos, se não conseguimos pagar mais às pessoas, temos que lhes dar melhores condições. E isto que o professor Manuel Sobrinho Simões disse na investigação é importante. E eu vou dar uma palavrinha também sobre isso. Mas temos que ter a tecnologia adequada para eles exercerem a medicina de acordo com as boas práticas. Temos que ter boas condições de trabalho. Temos que lhes dar oportunidade de fazerem formação continuada, porque é muito importante a formação continuada. Não chega a apenas dar dias para a formação. Na maior parte dos países europeus é patrocinada a formação em áreas específicas para os médicos adquirirem novas competências para fazerem coisas diferentes que são importantes para os doentes e, sobretudo, é preciso que todos os profissionais de saúde, não é só aqueles que estão nos centros clínicos e académicos, façam investigação. A maior parte das grandes clínicas a nível internacional obrigam a que todos os médicos, e não só os médicos e os enfermeiros, 10 a 20% do seu tempo de trabalho seja feito em investigação. E o que é fazer a investigação? Quando se fala em investigação, pensa-se que o médico, vai fazer um mestrado, um doutoramento. Não. Pode ser seguir a carreira académica ou não. Mas fazer a investigação é avaliar aquilo que nós estamos a fazer. É ver os resultados que nós temos no tratamento de uma determinada doença. É publicar aqueles resultados. É discutir aqueles resultados. No fundo, é sermos melhores profissionais. É podermos evoluir, é podermos ter mais qualidade. E isto é absolutamente essencial também no nosso país. E isto não tem sido feito. De resto, repare, quando um grande hospital vai negociar os contratos de programa... Diga? Estamos na reta final, porque eu acho que há umas perguntas... Vão negociar os contratos de programa com os diversos serviços. A única coisa que é negociada, isto agora vem de encontro àquilo que o professor disse há pouco tempo, são números, são métricas de velocidade, as chamadas métricas numéricas. É mais números de primeiras consultas, números de procedimentos, números de cirurgias. Aquilo que é alocado à qualidade intrínseca daquilo que a gente faz é apenas 5%. Não podemos continuar assim. Temos que mudar o paradigma. Temos que mudar a organização. E, portanto, porque é que os Estados não estão muito virados para aqui? Porque acham que isto pode implicar investimento. E como querem manter a saúde parada, como a educação, há bocado o seu leitor estava a falar, é que as universidades são mal financiadas. E por isso é que eram bem-vindos os estudantes estrangeiros que pagavam mais, etc. Não, porque as universidades deviam ser muito melhor financiadas. Nós devíamos apostar muito mais na educação. Porque se nós tivermos pessoas bem formadas, temos pessoas que têm lugar em qualquer parte do mundo. Temos um país pujante. E nós temos, de facto, boas pessoas. Portanto, temos que lhes dar a hipótese
de facto, de terem boas formações em várias áreas e não os deixarmos sair todos, ficarmos com alguns para nós, porque eles são importantes para tratar da nossa saúde, para tratar da nossa educação no ensino, para tratar da nossa justiça, para tratar da nossa segurança, Claro. para tratar da nossa evolução tecnológica e por aí adiante. Desculpe lá, obrigado. Nota final, antes de passarmos a uma pergunta ou perguntas que possam vir do público, não sei se querem... Vou fazer só um pequeno comentário que, de alguma maneira, ilustra a complexidade e a ausência de soluções. Quer dizer, nós ouvimos o professor Sobrinho Simões a defender a necessidade de alguma maneira haver hospitais capazes de tratar as pessoas e elas não terem necessidade de vir tanto aos centrais, para nos centrais haver oportunidade de fazer a tal investigação e ensino, mas antes tínhamos ouvido zangado com o facto de haver médicos que optavam por ficar nesses hospitais da periferia e não concorriam para os centrais. E, portanto, não é possível ter os dois mundos, não é possível ter hospitais diferenciados na periferia que fiquem com os doentes e não querer lá colocar médicos que sejam capazes de desempenhar tarefas diferenciadas. E, portanto, esta ambivalência é muito difícil, este equilíbrio é muito difícil de conseguir. Mas eu disse isso. Foi que os patologistas tinham preferido ir para Matosinhos em relação a São João? Não, foi pior. Matosinhos era perto do Porto. O tipo não quis ir nem para Castelo Branco, nem para a Guarda, nem para Vila Real, Beja. Esse é que não quiseram. Pedro Espana é um hospital central. Não foi especializado em tumores cerebrais e não tem lá tumores cerebrais. Paciência. Foi treinado para uma coisa, está a fazer outra. Paciência. Isso é uma questão complicada. Claro. Edgar, É uma isso. nota final? Sim, eu, em jeito de conclusão, só gostava de dizer, pegando nos dados que o Dr. Miguel Guimarães aqui ilustrou, que eles só ilustram a necessidade de haver uma articulação entre a formação e a atividade assistencial, nomeadamente uma articulação entre a formação pré e pós-graduada, porque esses médicos que faltam no Serviço Nacional de Saúde são médicos que podiam estar a formar e a aumentar a qualidade da nossa formação, pré e pós-graduada. O que não dispensa que façamos uma reflexão profunda e imparcial e isenta de, eu diria, populismos sobre esta matéria, que é um pouco aquilo que nós temos pedido durante estes anos todos. Já estamos a fazer aqui essa reflexão, professor Sobrinho Simões, uma nota final antes de ouvirmos algumas questões. Nenhum de nós discutiu aqui uma coisa que é crucial, que é a promiscuidade entre a pública e a privada. E nós temos um problema em Portugal, não escondo. Eu, por exemplo, penso que o Serviço Nacional Público deve ter, de forma nenhuma, exigiria que fosse dedicação exclusiva, mas eu só acredito que é possível ter um Serviço Nacional Público a sério se tivermos um core de 30%, 40% de pessoas que têm uma dedicação exclusiva e depois têm 50%, 60%, 70% de médicos que têm atividade, mas nós não podemos ter simultaneamente no fundo, médicos que estão simultaneamente em lugares de chefia no público e no privado. Portanto, nós temos que clarificar a relação pública-privada. E agora, não sei se ele sabe, mas tem graça, havia uma fase em que no Santa Maria havia tantos cardiologistas, porque eram todos em part-times, e faculdade e hospital, que nós tínhamos mais cardiologistas no Santa Maria do que em Lisboa, que em Londres. E aguentámos. Portanto, porquê? Porque toda a gente estava a fazer uma perna aqui, uma perna acolá, uma perna aqui, uma perna acolá. Tínhamos um número enorme de cardiologistas no Santa Maria. Isto não faz sentido. Nós não resolvemos o problema aumentando. Nós temos que aumentar a qualidade e com separação das pessoas que têm funções que são funções nucleares e depois pessoas que têm, como é perfeitamente possível, ter uma atividade de consultadoria aqui ou acolá. E nós não temos tido capacidade de pensar
como é que separamos o que é público do que é privado nos hospitais. Vamos ter que terminar. Eu agradeço a todos os participantes nesta conferência, aos meus convidados, um excelente painel, se me permitem. Agradeço também a quem nos acompanhou, ou quem nos acompanha nesta emissão, nesta conferência através do Porto Canal. Uma nota final. Em janeiro, na próxima conferência EduTalks, vamos falar da escola com menos jovens, também uma problemática, como preparar a escola e o país para a redução demográfica dos últimos tempos. Boa noite, muito obrigada a todos.